TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana, trazendo uma palavra direcionada para o seu coração. Pode ter certeza de uma coisa, Deus ele quer falar sempre conosco de uma forma muito especial e não vai ser diferente no dia de hoje. Como é que está o seu coração? Como é que está as suas emoções? Como é que você está espiritualmente diante do Senhor? Queridos, hoje nós estaremos aqui falando sobre os improváveis. Deus sempre chama os improváveis para que nós possamos nos superar. Esse ano para mim, é o ano da superação. Eu tenho certeza que Deus também ele quer fazer você superar. Aquilo que talvez no ano passado você não conseguiu alcançar, seus objetivos, sonhos, projetos, mas esse ano é um ano muito especial. É o ano que Deus ele vai fazer você romper. A palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, queridos, em meio à confusão, em meio a uma guerra, a luta espiritual, tu pode ter certeza que Deus está trabalhando para te dar a vitória. Então, fica comigo, vamos estar aí meditando na palavra de Deus no dia de hoje. Então, corre lá, pega a sua Bíblia, pega lá todo seu material, caneta, caderno, o marca-texto, pega tudo, bota pertinho de você e vamos estudar a palavra de Deus. Queridos, como eu sempre falo, sempre tem algo que te chama a atenção. Deus fala contigo sempre em algo, algo na tua vida, algo nos seus sentimentos que precisam receber um toque do Senhor. Então, eu tenho certeza que, diante de tudo aquilo que eu vou compartilhar com você no dia de hoje, algo em especial vai soltar os seus olhos. Então, queridos, marca aí, para você poder refletir naquilo que Deus quer falar contigo no dia de hoje. Eu sempre estou te convidando para você mandar as mensagens, mande uma mensagem pelo nosso WhatsApp, se você quer uma oração, estamos aí com algumas pessoas enfermas, algumas pessoas que têm nos pedido oração, e eu tenho certeza que o Senhor é aquele que sempre está com seus ouvidos abertos. Ele fala que a única coisa que separa-nos dele é o pecado. Então, se nós estamos buscando andar corretamente, claro, não somos perfeitos, erramos, falhamos, mas se nós estamos buscando andar corretamente, você pode ter certeza de uma coisa, Deus vai ouvir as suas orações, Deus ele vai vir ao seu socorro. Então, o que nós precisamos fazer? É acreditar no Senhor. Então, creia no Senhor. Creia no Senhor, Ele está ao seu lado, Deus não nos desampara. Continue orando até que o milagre aconteça. Então, venha comigo, vamos estudar a palavra de Deus hoje. Abra sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Interessante, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, você vai ver que Deus chama pessoas improváveis. O próprio apóstolo Paulo era um improvável. Ele tinha lá a sua vida, seus relacionamentos, suas amizades, seu conhecimento, um homem que falava várias línguas, um homem que tinha títulos, uma pessoa realmente, vamos dizer assim, bem socialmente, bem financeiramente. É improvável. Porém, a Bíblia fala que um dia, mediante a perseguição que ele fazia aos cristãos da época, ele acabou sendo confrontado pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Cristo, diz que Cristo, ele se revela a ele toma aquele susto, cai no chão, e ali eles têm um relacionamento, e Deus, claro, Cristo, ele muda a sua história.
o improvável. E ele fala que ele larga tudo que ele conhecia, todo o conhecimento dele não se comparava ao amor de Cristo, ao conhecimento de Deus. E ali ele se torna um grande evangelista, um apóstolo para aquela época, para os gentios. Mas também nós vemos Mateus, um coletor de impostos. Acredito eu que uma pessoa financeiramente muito bem. Agora Jesus passa por ele, olha para Mateus, fala: Mateus, vem, segue-me. Simplesmente Mateus abandona tudo, abandona o seu posto e vai seguir Jesus. Queridos, e nós vemos que são pessoas improváveis. Pedro, um empresário, uma pessoa que tinha embarcações de pesca, e quando ele tem esse encontro com Cristo, ele larga tudo para passar a ser pescador de homens. Improvável. Então nós vemos que pessoas improváveis, Deus chama pessoas improváveis. E eu tenho certeza que eu e você também somos pessoas improváveis. Eu nunca me imaginei, né, estar aqui pregando, trazendo uma palavra de Deus. Né? Eu tenho uma profissão, eu tinha uma empresa, né? Mas um dia o Senhor também me chamou. Queridos, como o Senhor também tem te chamado. Entenda bem, você é especial para Deus. Você não é qualquer pessoa. Né? Talvez você se sente uma pessoa tão aquém da sociedade, uma pessoa, talvez, né, passando pelo momento de depressão, uma pessoa que não encontra, né, um norte para a sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor conta contigo. O Senhor Jesus tem algo especial para fazer através da sua vida e na sua vida também. Nós somos os improváveis. Somos os loucos para o mundo, né? Para uma sociedade que não crê em Cristo, para aqueles que não creem na palavra de Deus. Improváveis. Nós somos esses improváveis. Sim, loucos, mas buscamos estar na presença do Senhor e nós temos visto milagres. Queridos, estar na presença de Deus gera milagres, gera sobrenatural. E como é bom nós termos essa convicção, essa certeza que Deus é conosco. Queridos, isso traz uma paz que o mundo não pode nos dar. A paz de você dormir bem, né, de você ter bons relacionamentos, um bom relacionamento familiar. Deus não, né, ele não faz acepção de pessoas. O que nós precisamos é aceitar a Cristo, é reconhecer Ele como Senhor e Salvador, é ter, né, os princípios de Deus como um estilo de vida e falar: eu quero viver nesses princípios a qual o Senhor tem nos ensinado. E você vai ver como tudo muda. A sua vida muda, sua casa muda, seu convívio, seus relacionamentos mudam e isso vai te trazer paz, vai te trazer alegria. Mas vamos lá à palavra de Deus. Queridos, aqui o contexto fala quando Samuel ele vai consagrar, ele vai ungir a Davi como rei. A Bíblia fala que Samuel, né, ele estava retendo, né, um posicionamento de Deus, porque Deus falou que já tinha rejeitado a Saul, que era o rei de Israel naquela época. E Samuel, né, ele estava demorando a tomar uma atitude. Agora Deus chega para Samuel e fala: olha só, vai lá na casa de Jessé, unge o seu filho, um dos seus filhos, como rei de Israel. E a Bíblia fala que, né, Samuel sai e vai lá na casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, Jessé apresenta os seus 7 filhos e, aos olhos humanos, né, nós somos assim, né, nós olhamos a aparência. E a aparência muitas vezes engana, né? E olhando a aparência, olhou aqueles homens mais fortes, bonitos, né, com um semblante bonito, homens de guerra, né, homens preparados para a guerra. E na mente do Samuel, ele falou: poxa, é esse. Mas Deus fala: não, não é esse aí. Não é nenhum desses. Porque Deus não vê como vê o homem, mas Deus vê o quê? O coração. Você sabia que o Senhor te conhece? Ele te conhece na intimidade. Ele vê o seu coração. Né? Segundo alguns estudos, diz que para o povo mais antigo, aonde que gerava todas as emoções, o princípio das emoções eram os rins. Então eles acreditavam, né, que eram os rins, que eram os princípios das emoções. Depois, né, passado um tempo, eles acreditaram que era o coração, que era o princípio das emoções. Hoje nós sabemos que a nossa mente,
né? São nossa mente que gera todos os pensamentos, todas as emoções. E aí eu te pergunto, como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração, a sua mente? Porque Deus é aquele que esquadrinha, aquele que examina. Né? Nós, talvez, podemos esconder os nossos pensamentos de tantas pessoas, mas você pode ter certeza de uma coisa. Você não tem como esconder o seu pensamento de Deus. Você não tem como se esconder do Senhor. O salmista já dizia, né, que não adianta você subir no alto monte ou estar numa caverna, porque Deus está ali presente. Né? Deus, ele é onipresente, queridos. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele também, ele sonda o teu coração, ele sonda a tua mente, ele sonda os teus pensamentos. E foi dentro desse contexto que Deus fala ali com Samuel, o profeta Samuel. Samuel, olha só, eu não vejo como vê o homem. O homem, ele só consegue ver, né, o exterior, mas eu vejo o interior. Eu vejo os pensamentos. E quando nós olhamos a história de Davi, segundo, né, alguns historiadores dizem que Davi, né, ele era um jovem rejeitado, né, tanto é que ele fazia ali, naquele momento, um serviço que era um serviço de empregados. Ele estava lá no campo, cuidando de ovelhas. E a história, né, conta que depois, né, de Samuel ver todos os filhos de Jessé, Samuel pergunta, não tem mais um filho? Você não tem mais filhos? E Jessé fala, não, tem Davi. Ah, o Davi está lá no campo, sim, cuidando das ovelhas. Aí ele fala assim, então chama ele, porque nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Eu não sei o tempo que levou, mas eu acredito que um bom tempo, né, porque ele estava no campo, estava distante, mas foram chamar Davi. E Davi ali, né, ele deixa as ovelhas com alguém, com uma pessoa responsável, e vai lá ver o que o seu pai queria falar com ele. Interessante, queridos, que eu tenho certeza que naquele momento que Davi estava no campo, Deus se revelou a ele. Era o tempo, né, da solidão, né, porque às vezes nós passamos isso, né? Às vezes nós somos rejeitados pela sociedade, somos rejeitados por familiares, somos rejeitados, né, por tantas pessoas, tantas situações, mas é nesse momento, muitas vezes, né, que Deus se revela, queridos. Porque é o momento que às vezes nós estamos tão frágeis e nós nos humilhamos diante desse Deus soberano. E eu acredito que era esse momento, né, que Davi, ele tinha com Deus. Ali no campo, junto às ovelhas, não tinha ninguém para conversar se não fosse com Deus. A história diz que Davi, ele dedilhava uma harpa. Eu acredito que ali naquele momento ele compunha louvores. Ele naquele momento, no momento de criatividade, falando com Deus, ele escrevia letras de louvores. Então, queridos, entenda, né, que muitas vezes Deus, ele aproveita esses momentos, né, para se revelar a cada um de nós. Não vou dizer que Deus, ele quer te levar, né, para um deserto, ou te levar para um momento difícil, para um momento de dor, não. Deus é bom, Deus é Pai. Mas muitas vezes nós chegamos nesse momento de deserto, chegamos no momento de dor, às vezes provocado por nós mesmos, mas talvez as circunstâncias ou por outras pessoas que nos levam a ter dor, a ter momento de tristeza. Mas aproveita esse momento para buscar a presença do Senhor, porque foi no deserto, queridos, foi meio a deserto, meio a muita areia, muito sol forte, que o Senhor fez grandes milagres no meio do povo de Israel. Então, aproveita esse momento, né, de buscar a presença do Senhor. E eu acredito que era naquele momento, né, que a mente de Davi estava ligada com Deus, quando ele contemplava as estrelas, quando ele olhava, né, por toda aquela campina, toda aquela montanha onde ele estava, ele via Deus, talvez nas plantas, na areia, na pedra, ele conseguia contemplar as maravilhas do Senhor. Então comece a observar isso, né? Comece a olhar os detalhes, como Deus, ele se revela a cada um de nós, como Deus, ele se, né, manifesta através da sua criação. Queridos, como é bom nós olharmos para o céu, olhar a lua, olhar o sol, olhar as nuvens e falar, poxa, Deus é tremendo. Como o Senhor criou todas essas coisas? E não há como dizer não existe Deus. E foi dentro desse contexto, né, que Deus se revela e chama Davi.
chama Davi para quê? Ser rei. Queridos, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos levantou como sacerdotes, né? Como sacerdotes do nosso lar. Então entenda isso, sacerdotes, né? Aqueles que têm autoridade. E o Senhor, Ele quer te dar essa autoridade para que você possa, né, ministrar a palavra, para que você possa ser boca dEle para esse tempo, para que você possa combater pensamentos ruins, pensamentos negativos ou palavras contrárias. Agora, o que diferenciava Davi dos irmãos? Olha só o que diz aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu já rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê o coração. E por que Deus vê? Para que Deus vê o coração? Olha só, Jeremias capítulo 17, versículo 10, diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Queridos, o coração é o termômetro para que nós possamos receber recompensas. A nossa mente. Porque tem pessoas que, né, às vezes está num lugar, mas somente de corpo presente, mas a mente dele não está ali. Eu falo muito que a igreja, queridos, quando nós estamos numa reunião de culto de igreja, ali não é para você buscar, ali é para você oferecer. Oferecer a Deus o seu melhor louvor. Oferecer a Deus a sua melhor adoração. Sabe por quê? Porque Deus já sabe o que você precisa. Não que você não possa pedir, não que você não possa clamar ao Senhor no momento da necessidade, mas aquele momento de culto, querido, é para você dar ao Senhor o seu melhor. E Deus está ouvindo os seus pedidos, as suas orações, Ele sabe das suas necessidades, sabe por quê? Porque Ele é onipresente, Ele está com você em todos os momentos. Ele sabe quando você está chorando, quando você está passando pelo momento de dor. Então entenda, adore o Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome do Senhor, porque Deus Ele vai te recompensar segundo o teu coração, segundo a tua mente. E como é que está a sua mente? Será que a tua mente hoje é uma mente de Cristo? Uma mente bondosa, uma mente com características do nosso Pai, do nosso Criador? Ou será que você somente tem uma mente humana, onde que, né, a lei humana é a lei do Gerson, lei de levar vantagem, independente das circunstâncias, quer levar vantagem em tudo. Pessoas que machucam outra para levar vantagem, pisam em outras para levar vantagem. Pessoas que fazem de tudo para prejudicar o próximo. Então entenda, o Senhor Ele está examinando o coração. Mas que tipo de coração Davi tinha? Eu quero ler com você agora Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, que diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha que palavra tremenda. Olha que palavra tremenda. Né? O Senhor, Ele encontra aquele que é segundo o seu coração, que fará tudo o que for da minha vontade. Queridos, eu separei 3 qualidades de coração que nós precisamos ter. E a primeira qualidade que nós vemos em Davi, por isso que o Senhor falava que Davi era o seu amigo, mesmo sendo uma pessoa que errava, ele falhava. Se você olhar o contexto histórico de Davi como homem, queridos, ele falhou muito, ele errou muito, principalmente com relação à sua família. Mas Deus o perdoava, sabe por quê? Ele tinha um diferencial. Quando ele, como homem, ele errava, mas quando ele entendia que errou, a Bíblia fala que ele rasgava a sua roupa, botava roupa de saco e botava cinzas, poeira de cinza sobre a sua cabeça e se humilhava diante de Deus. Ele reconhecia quando ele errava. Esse era um grande diferencial de Davi. Mas Davi, né, ele tinha um coração igual ao do Senhor. Queridos, o que seria ter um coração igual a Deus?
Ter um coração igual a Deus, queridos, é você compartilhar da mesma visão de Deus, dos mesmos desejos do Senhor, da mesma vontade de Deus, não somente para a sua vida, mas para a vida do próximo, para a humanidade, para a terra. Uma pessoa que cuida, daquele que é menos favorecido, aquela pessoa que tem o dom da misericórdia, é misericordioso. É aquela pessoa que tem o fruto do Espírito. Querido, nós precisamos ter fruto do Espírito, sim, longanimidade. Nós precisamos ter domínio próprio. Isso são fruto do Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo, que precisa habitar dentro de nós. E se você não tem, querido, você tem que começar a clamar ao Senhor. Senhor, eu quero esse coração igual ao seu. Eu quero um coração de preservar o ser humano, de amar o ser humano. Há um tempo atrás, eu vi uma frase que dizia o seguinte, que tem pessoas que falam assim, eu sou verdadeira. E com essa forma de dizer ser verdadeira, ela machuca muitas pessoas. Mas uma pessoa disse uma frase que dizia o seguinte, verdade sem necessidade é pura maldade. Tem verdade que não adianta você falar. Vai ser somente maldade, porque não vai resolver nada. Então entenda isso, queridos, isso é preservar o ser humano. Isso é preservar o nosso próximo, é amar o nosso próximo. Então, queridos, nosso coração ele precisa ser igual ao do Senhor. É possível? Sim, porque se Deus encontrou Davi, um homem com coração segundo dele, e um homem que pecava, que errava como eu e você. Eu não sou perfeito, eu erro. Sim, eu tenho certeza que você também erra. Mas um homem que buscava, na sua origem, ser igual a Deus, um homem que queria, ele tinha esse prazer de estar na presença do Senhor, de buscar a presença de Deus. Queridos, temos que ser um homem segundo o coração de Deus. Então, se você quer superar, se você quer se superar nesse ano, você que talvez se acha um improvável, queridos, busque ter um coração igual a Deus. E como é que você descobre isso? Lendo a sua palavra. Vai lá, busca as características de Jesus. Veja como é que ele agiu sobre a terra quando ele esteve aqui como homem. Pega lá os princípios a qual o apóstolo Paulo nos ensina em suas cartas. Queridos, você aplica isso na sua vida. E eu tenho certeza que vai começar esse processo para que você alcance e seja um homem segundo o coração de Deus. Mas também você precisa ter um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Querido, disposição. Naturalmente, somos preguiçosos. A ciência diz que a mente humana, ela sempre busca caminhos mais fáceis. E nós somos realmente, preguiçosos. Somos meio, deixa para amanhã. Nós procrastinamos muito. Mas, queridos, a Bíblia fala que nós precisamos estar dispostos, sim, disposto a fazer a vontade. E essa disposição, queridos, ela precisa vir do seu interior. Eu quero fazer e vou fazer. Mesmo que as circunstâncias digam que não, mesmo que tudo fale que não, mas eu creio no Senhor, eu creio naquele que abre portas, aquele que move montanhas. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, busca essa disposição no seu coração. Eu tenho uma prática muito grande, porque a Bíblia fala que há dias maus. Tem dias que eu durmo bem e acordo mal, emocionalmente, triste, abatido. Não sei, talvez eu tive um sonho na madrugada, eu não lembro, mas eu acordo mal. E aí como é que eu faço para que eu possa mudar esse quadro? Eu já saio de casa, me arrumo, tomo meu banho, me arrumo, saio de casa. Eu passo pelos comércios assim, olá gente, bom dia, como é que você está? Bom dia, bom dia, bom dia. Queridos, só esse fato de eu falar bom dia para as pessoas, isso já me faz bem. Vai mudando o meu coração, a minha mente, vai mudando o estado ao qual eu me encontrava. E isso me traz motivação. Então entenda, queridos, comece a buscar palavras, gestos que te dê motivação, que te dê alegria. Ouça louvores que te levante, adore o Senhor, mas que te levante, que te dê força para que você possa vencer as suas batalhas. Entenda bem, todos nós passamos por batalhas. Todos nós passamos por guerras e lutas. Não é fácil, a nossa vida não é fácil.
né? Todos nós, né, temos momentos difíceis e passamos por momentos difíceis. Mas a Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós possamos ter bom ânimo. Ele está conosco. Queridos, então tenha um coração disponível para o Senhor. Eu lembro que na época do seminário, né, um dos nossos professores, pastor, ele dizia o seguinte: queridos, se você quer fazer a obra de Deus, se você quer realmente crescer na obra do Senhor, esteja disponível. Quando alguém perguntar assim, eu preciso, você já esteja com a sua mão levantada, dizendo assim, não, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a sua obra. Porque tudo que é para o Senhor é bom, querido, tudo que é para o Senhor, né? Varrer uma escada da igreja ou varrer a igreja é bom porque é para o Senhor, você não está fazendo para homens. Claro que os homens desfrutam, mas você está fazendo para o Senhor. Pintar a igreja, limpar a igreja, pregar, cantar, louvar, adorar o Senhor. Queridos, tudo que nós fazemos glorifica o nome do Senhor e isso é bom para a nossa alma, é bom para que nós possamos a cada dia crescer em graça diante de Deus. Então, tenha um coração disponível. E Davi, ele era um homem assim, que tinha um coração disponível. Né? Ele, quando nós vemos assim aquela situação entre ele e Golias, né? E ele ouve, né, aquele homem, aquele filisteu, confrontando o Deus de Israel. E ele fala assim, não, quem é esse incircunciso, né, confrontando o meu Deus, o Deus de Israel? E ali Davi, um homem de baixa estatura, um jovem, mas ele vai lá enfrentar aquele gigante. Que nós possamos pegar essas qualidades de Davi, disponível, vou enfrentar. O rei chega, Davi, pega aqui a minha armadura, e ele coloca aquela armadura, mas era muito grande, pesada, ele fica ali, né, desconjuntado naquela armadura e fala, não, eu não quero essa armadura, porque na verdade o Senhor vai me dar a vitória. E ele vence ali Golias com uma pedra. Queridos, imagina isso, vencer um gigante com uma pedra. Mas sabe por quê? Porque Deus era com ele. E Deus quer ser com você também. Deus quer ser com você. Então tenha esse coração disponível. Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a sua obra, eu quero estar envolvido na sua casa, eu quero fazer a sua vontade. Eu sei, queridos, que nós estamos vivendo num tempo que não tem tempo. Temos tantos afazeres, fazemos tantas coisas, mas priorize a obra do Senhor, o reino dele. Priorize isso na sua vida. E terceiro e último, um coração disposto a obedecer. É algo que eu estou sempre repetindo isso para que você possa gravar. Obedecer é fazer aquilo que você não quer. Aquilo que você quer, você faz naturalmente. Agora, obediência exige você renunciar a algumas coisas. Renunciar ao seu próprio eu, à sua própria vontade, os desejos do seu coração. Então, queridos, aprenda a ter um coração obediente, a fazer a vontade de Deus, a ser obediente, porque Davi foi esse homem que ele fez toda a vontade do Senhor. Será que toda a vontade do Senhor era tudo aquilo que ele queria fazer? Eu acredito que não. Algumas vezes, talvez na sua mente havia um conflito, talvez ele não entendia muito bem por que Deus estava mandando ele fazer aquilo, mas ele era obediente. Então, aprenda a obedecer. Deus, ele não está preso no nosso tempo cronos, ele está no kairos. Então, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos. Então, obedeça o Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida. Eu quero estar orando por você nesse dia. E eu creio que através dessa mensagem, Deus ele falou grandemente ao seu coração. Então não deixe de compartilhar essa mensagem. Tantas pessoas que precisam ouvir uma mensagem dessa motivacional, né? Uma mensagem dessa que produz fé. Não fé na fé, mas fé em Cristo Jesus, aquele que pode todas as coisas. Então, compartilhe essa mensagem, seja a boca de Deus, seja um missionário para esse tempo. E eu quero estar orando por você nesse momento. Senhor, nós estamos aqui, Pai, cercado, né, de milhares de pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Não somente no Brasil, mas também no exterior. Pessoas sedentas da Tua palavra, pessoas, ó Deus, que talvez, como foi lida aqui hoje, pessoas improváveis. Mas o Senhor vai chamá-los, ó Deus, para uma grande obra. Senhor, que eles possam se sentir escolhidos do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor chama muitos, mas poucos são escolhidos. Mas quem são os escolhidos são aqueles que se sentem escolhidos, que eles possam se sentir escolhidos para o Senhor e fazer a sua obra. Pai, manifesta, Deus, sobre eles
a tua graça e misericórdia, o teu poder, ó Pai, sobre as suas vidas. Pai, que nós possamos, ó Deus, ver a cada dia um manifestado do teu poder nessas pessoas que se dizem improváveis. Que esse ano, ó Deus, seja um ano que nós venhamos romper. Um ano realmente, Deus, que nós possamos superar todas as nossas dificuldades, as nossas limitações. Que a tua bênção, que a tua graça reine sobre cada um que está nos assistindo nesse dia. Nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa superar todos esses momentos difíceis que você está passando. Até o próximo programa. Vem estar conosco. Não perca o nosso próximo programa, que Deus vai falar e continuar falando ao seu coração. Um grande abraço. Deus abençoe e que nós possamos estar aqui juntos no próximo programa, em nome de Jesus. Amém. TVC, a TV do Correio da Manhã.